Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio, né? O segundo episódio que nós temos gravado no mês de outubro, falando sobre a história da igreja protestante, né? Da Reforma Protestante. No último episódio nós falamos sobre os pré-reformadores e principalmente sobre o grande reformador Martinho Lutero. Hoje nós vamos dar continuidade, então, nesse estudo, nessa reflexão nossa aqui. Bom, depois de Martinho Lutero iniciar essa grande reforma na época, a reforma começou então a se desenvolver em outros países também. Enquanto a reforma ainda estava iniciando na Alemanha, eis que o mesmo espírito despontou também em muitos países da Europa, no sul como na Itália e Espanha. A reforma foi sufocada então, nós vimos no episódio passado, impiedosamente. Na França e nos Países Baixos, a causa da reforma pendia na balança da incerteza. Não sabiam ainda se iria dar certo esse pontapé inicial, né, que aconteceu na Alemanha. Entretanto, em todas as nações do norte, a nova religião, então, apresentava-se vitoriosa sobre toda oposição romana e começava a dominar, então, esses países. Um exemplo para nós é a Suíça. A reforma na Suíça despontou independente por completo esse movimento da Alemanha. Apesar de se haver manifestado simultaneamente sob a orientação de Zwinglio, o qual em 1517 atacou a remissão de pecados que muitos procuravam por meio de peregrinações a um altar da Virgem em Ensiden. No ano de 1522, Zwinglio rompeu definitivamente então com Roma, e a reforma foi então formalmente estabelecida em Zurique, e dentro em breve tornou-se um grande movimento, um movimento mais radical do que na própria Alemanha. Entretanto, o avanço desse movimento foi prejudicado por uma guerra civil entre cantões católicos e protestantes, na qual Zwinglio morreu em 1531. Apesar de tudo, a reforma continuou a sua marcha e mais tarde teve como líder o grande conhecido João Calvino, que é conhecido como o maior teólogo da igreja, depois de Agostinho. Sua obra, As Institutas da Religião Cristã, publicada em 1536, quando Calvino tinha ainda apenas 27 anos, elas se tornaram então regra da doutrina protestante. O movimento da reforma também ganhou espaço no reino da Escandinávia. O reino escandinavo, que nessa época se compunha da Dinamarca, Suécia e Noruega, havia nele um mesmo governo. Eles receberam então os ensinos de Lutero, os quais tiveram a simpatia do rei da época, o rei Cristiano II. E as lutas políticas e a guerra civil paralisaram durante algum tempo a expansão da reforma. Contudo, finalmente, os três países aceitaram as ideias luteranas. Na França, a Igreja Católica Romana possuía mais liberdade do que no resto da Europa. Por essa razão, era menos sentida a necessidade de independência eclesiástica de Roma. Contudo, ali também iniciou-se um movimento religioso antes da reforma na Alemanha. No ano de 1512, Jacques escreveu e pregou sobre a doutrina da justificação da fé. Dois partidos então surgiram na corte e entre o povo. Os reis que sucediam no governo, apesar de nominalmente
católicos romanos alternadamente se colocavam ao lado de cada partido. Entretanto, o protestantismo sofreu um golpe quase mortal na época no terrível massacre da noite de São Bartolomeu, que ocorreu no dia 24 de agosto de 1572, quando quase todos os líderes protestantes e milhares de seus adeptos foram covardemente, assassinados. A fé reformada enfrentou então terrível perseguição, mas uma parte do povo francês continuou protestante. Apesar de pequeno em número, o protestantismo francês exerceu também grande influência na época. Conhecido como Países Baixos que se compunham então das atuais Bélgica e Holanda, estavam no início da reforma sob o domínio da Espanha. Esses países logo receberam então os ensinos da reforma protestante, mas eles foram muito perseguidos pelos regentes espanhóis. Nos Países Baixos, a reforma era um clamor então por liberdade política e liberdade também religiosa. E a tirania dos espanhóis levou o povo a se rebelar. Após prolongada guerra e incrível sofrimento, os Países Baixos, sob a liderança de Guilherme o Taciturno, finalmente conquistaram a independência, desligando-se então do governo da Espanha. Apesar de somente haverem alcançado o reconhecimento no ano de 1648, 60 anos depois da morte de Guilherme. A Holanda tornou-se protestante, entretanto a Bélgica continuou em sua maioria como católica romana. Bom, hoje encerramos por aqui esse breve estudo da história da Reforma, No próximo episódio nós vamos falar sobre também a Reforma como aconteceu na Inglaterra e na Escócia. Então eu convido você para estar ligado aí para quando for postado o nosso áudio, via Spotify ou via YouTube, para que você acompanhe para conhecer mais sobre a história da Reforma Protestante. Amém? Fique com Deus, até o próximo episódio, se assim Deus quiser. Não esqueça de curtir, deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse resumo da história da Reforma Protestante. Tá bom? Meu nome é Robert e é muito bom ter vocês aqui.